Tudo bem, gente? Se inscreva aí no canal, deixe seu like, participe aí do A Bola Não Para, eu vou ficar feliz com a sua participação aqui. Vamos falar aí, o São Paulo conseguiu um empate fora de casa contra o Botafogo. Aliás, estava vencendo e levou um empate de novo, né? O São Paulo na frente do placar leva um empate, jogo fora de casa, foi muito pressionado, o Rafael foi um bom destaque. Mas o que ficou marcado aí foi a reação do Zubeldia. A pergunta do Gabriel Sá, ele fez a pergunta lá no Rio de Janeiro a ele, sobre o que poderia acontecer, né, em relação à discussão que teve o André Silva, o Alan Franco, o Luciano, né, teve o turma do Deixa Disso, e algo que foram flagrados pela câmera. E é normal, a pergunta pode se falar se isso poderia ser tirado algo de positivo, se poderia aí essa cobrança interna aí ajudar, mostrar que tá todo mundo querendo, tá? A pergunta foi pertinente, né? E ele quando estava perguntando, ele foi interrompido pelo Zubeldia. É uma coisa que eu tenho falado muito, né? E eu posso falar que eu, como repórter aí, setorista do Palmeiras por 15 anos, né? E vi muita entrevista. Eu tive a chance ainda das entrevistas individuais, tive a chance de você entrar em campo, falei quem você quisesse para entrevistar, e tive a chance de estar nas coletivas de hoje, né? As tristes coletivas de hoje que nós temos aí. Né? Aquilo que eu sempre falei, e é muito difícil ser setorista de clube, que o torcedor que acompanha às vezes não entende que ali, com o microfone, não é um torcedor, é um profissional do jornalismo. Mesmo que o Gabriel seja São Paulino, você tem que ser profissional, você tem que cumprir a sua função. E o Gabriel fez uma pergunta pertinente com as imagens, vamos usar. Mesmo se eu tivesse só ele visto, ao falar, o Zubeldia, eu vi aqui, aconteceu isso, ele fazer a pergunta, toda a pergunta cabe, com educação, com respeito, toda a pergunta cabe. O que o Zubeldia poderia ter falado é assim, ó, eu não vou responder sobre isso, não acho pertinente essa pergunta. Ele podia dar a opinião dele. Ele tem todo o direito da opinião dele, se não gostar da pergunta, se é favorável ou não. Agora, o que ele fez ali é só para expor o profissional. E ali a gente sabe que o Zubeldia está sendo pressionado, tem muita gente questionando, quer o Zubeldia fora. Eu não acompanho em cima, né, a cobertura do Gabriel Sá, se ele faz críticas aí ao Zubeldia e poderia ser um recado. Não faço não posso falar isso, não posso questionar isso porque eu não acompanho. Né? Mas eu acompanhei a coletiva, não só um trecho, eu acompanhei a pergunta inteira, que não pôde ser terminada, acompanhei tudo que foi feito, e eu achei uma reação exagerada do técnico Zubeldia, desnecessária, para cima do Gabriel Sá. E eu, por curiosidade, também gosto de ver as reações das pessoas nas redes sociais. Tem muita gente criticando, bom, mas você devia ter feito essa pergunta, não se faz essa pergunta. Gente, como jornalista, aquilo que eu falei, toda pergunta vale. Você não sendo mal educado, toda pergunta é válida. Mesmo se você achar que a pergunta, você que está acompanhando, achar uma pergunta idiota. A pergunta vale, entendeu? Então, hoje, a coletiva deixou a coisa tão pasteurizada, tão já sabendo o que vai ser perguntado, o que vai ser respondido, não tem nada de novo. Que quando você tem uma pergunta que foge um pouquinho do lugar comum, o pessoal estranha. E a pergunta não teve nada demais para que tivesse a reação do Zubeldia. E nem de gente questionando que ele não veio a perguntar. A pergunta vale. Então eu acho um erro muito grande. As pessoas perderam a avaliação de trabalho jornalístico por culpa de nós, repórteres, que não somos unidos. Estamos perdendo espaço no mercado de trabalho, perdendo espaço em lugares para trabalhar. Tem clube que não abre mais para coletivo de imprensa, não tem nem para ver treino, nem para filmar treino, nem para observar alguma coisa, não tem nada. E aí, é normal e natural a gente buscar outros temas, outros assuntos para poder repercutir o trabalho, senão vai ser a mesmice, e na mesmice a gente vai dançar, a gente vai ser mandado embora, a gente vai ser demitido. É isso que as pessoas não entendem. O trabalho tem que ser feito, a pergunta tem que ser feita, entendeu? E não é para lacrar, não é para chocar, que tem aquelas manchetes, né? Hoje tudo é sensacionalista, as manchetes, né? Para atrair a sua atenção, você vai ler, não é a mesma, não é como a manchete exagerada. Então, sim, há um erro muito grande, houve uma avaliação muito errada do torcedor, isso eu posso falar, e não é, você está defendendo corporativismo. Se tem uma função que não é corporativista, se não tem, é jornalismo esportivo. Desculpa, não tem. Não tem. Eu mesmo estou aí vetado de entrevista coletiva aí no Palmeiras, não vi uma pessoa falar alguma coisa. Senão apenas eu falando. E eu vou continuar falando, enquanto eu estiver vetado. Não vi uma pessoa falando, nem a CESP, onde eu sou diretor, falou alguma coisa, e eu citei, contei na CESP. Então, assim, a gente não é unido. Mas a gente não pode ver agora, a gente ficar tomando porrada, críticas, por coisas que o trabalho foi feito, que é perguntar. Com a educação, a pergunta vale.
Se você perde a linha, se você é grosseiro, se você faz uma pergunta como se fosse um inquérito policial, como se a pessoa fosse um bandido, aí eu acho errado. E temos visto muito isso também. E fora a pergunta repórter-torcedor, que a gente viu outro dia na coletiva do Corinthians, lamentável. Já vimos em outros clubes. O repórter, entre aspas, o cara às vezes não é nem jornalista, nem repórter, né? E, aliás, o cara que pergunta usando o coração não deveria nem ser chamado de jornalista se for. Porque isso não é jornalismo, não é isso que é a nossa profissão, não é essa. Né? Que o pessoal tá rasgando a carteirinha da CESP e o diploma, como eu brinco, nas perguntas, mostrando seu coração aí, torcedor, é algo que é inacreditável. Então, assim, eu acho que isso, o torcedor tá achando que tá todo mundo torcendo, e quando vem uma pergunta que não seria uma pergunta que o torcedor faria, o torcedor se sente incomodado, se fala mal do seu time, ou se fala mal de alguém, e ele fica lá incomodado, ele acha que o jornalista não pode fazer isso, não pode falar a respeito do que aconteceu. Ele não inventou o fato apareceu lá, ele fez a pergunta. Ah, mas você não devia perguntar, morreu no campo. Não, a pergunta vale, cara. Você pode não gostar, mas a pergunta vale e não fez nada demais. Então é um exagero muito grande nas críticas aí ao Gabriel. O Zubeldia errou também, né? Até eu vi o Gabriel escrevendo aí que pode repensar alguma coisa e tal. Não, siga com educação. Sem fazer polêmicas vazias, sem ser leviano, continue fazendo, e é uma pena que nós estamos perdendo espaço para pessoas que não são preparadas, não têm preparo, não têm condição nenhuma de fazer uma pergunta. Que está preocupado em fazer um cortezinho na internet para mostrar para a família, para os amigos, eu fiz uma pergunta na coletiva. O cara não está preocupado com o conteúdo jornalístico. Hoje o cara está preocupado se vai viralizar na internet. Mesmo uma pergunta ruim, que tem todo mundo direito, eu também já fiz perguntas ruins, mas não se capricha. Hoje não tem aí análise crítica, não sabe se perguntar. As perguntas, tem cada coisa que a gente está ouvindo aí que é lamentável. Mas é isso, então todo mundo acha que todo mundo é igual, e quando você tem uma pergunta que era pertinente, o pessoal acha um absurdo. É isso, a gente está perdendo espaço. Estamos dando espaço aí aos influencers, nada contra eles, no sentido de influenciar, ter os seus seguidores, ter o seu dinheiro, ter as suas conquistas, mas não dá para comparar alguém que é preparado e estuda para ser jornalista e fazer a sua função com alguém que está lá para pensar em viralizar com algo totalmente fora, que é o jornalismo. É isso, cada um tem o seu espaço. Eu acho que deveria, então, vamos separar também, já que tem a zona mista, que é uma zona mista triste de ver, TV com direito, TV sem direito, e o resto. Vamos separar também, vamos colocar os influencers à parte também. Porque daí dá pra separar o joio do trigo. Aí você vai ver, você que está acompanhando, você vai ver quem é da área e quem não é da área. E tem muitos jornalistas que também, olha, uma prepotência, uma arrogância, acha que sabe tudo. Eu, quando comecei, eu era o último a perguntar. Eu olhava, observava, eu respeitava os mais velhos. Sabe, eu admirava os mais velhos, que eu acompanhava, poxa, era uma honra estar com eles. Hoje é uma falta de educação, falta de conteúdo e uma arrogância inacreditável, que acham que sabem tudo e não sabem, e precisam aprender muito, 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 e é triste ver isso. Eu estou vendo isso aos montes, não só de ouvir coletivo, de estar no meio também. Estamos num momento muito crítico na nossa carreira, muito crítico na nossa profissão. Então, por isso que eu fiz questão de falar aí do Gabriel, que a pergunta foi normal, foi nada do outro mundo, não foi desrespeitosa. O meu dia não precisava fazer isso, expor o garoto, não estava lotado de gente acompanhando São Paulo, ele estava lá acompanhando São Paulo. E ele perguntou se é corintiano ou palmeirense, não tem nada a ver, eu sou setorista do Palmeiras, sou santista. E nunca fiz uma cobertura porque não era palmeirense. É isso que se mistura, gente. Por isso que eu falo, o cara para cobrir o clube não tinha que torcer pro clube. Porque o cara quando cobre o clube, o cara mistura, uma hora o coração trai ele, cara. Então assim, não tem essa, para cobrir o clube tem que torcer. Não, você tem que ser jornalista. Você não tem que ser torcedor. Aí é a diferença de quem tem condição de fazer uma pergunta e quem não tem. Se você é um torcedor trabalhando, tá errado. Se você é um jornalista trabalhando, aí sim. Aí você pode fazer pergunta ruim ou pergunta boa, que faz parte inerente da profissão. A gente não acerta tudo. A gente erra também. Eu, por exemplo, também, com certeza. Mas tem que ter a consciência que o seu trabalho está sendo bem feito. Que você está fazendo um trabalho de forma honesta. Cobrindo o clube. E hoje, cada vez menos as pessoas, a gente vê repórteres viajando. E tá lá o Gabriel fazendo o trabalho dele viajando.
Isso tem que ser enaltecido. Isso não dá o direito dele fazer qualquer coisa, pelo contrário. Mas tem que se enaltecer, o cara tá trabalhando, tá acompanhando o São Paulo. Se alguém às vezes tem alguma informação do São Paulo fora da capital, pode ser por ele que acompanha. Repito, isso não dá o direito dele fazer qualquer coisa, mas ele não fez nada demais. Só vou deixar bem claro. Então é isso. Lamento muito, estou num momento muito crítico da profissão, muito crítico da carreira. Eu acho que a molecada de hoje precisa pensar um pouco mais. Pôr a mão na cabeça, você quer trabalhar com futebol? Você quer trabalhar como repórter? Você quer ser repórter mesmo de verdade? Pense um pouquinho se o que você está fazendo é o correto na profissão. Você já acompanhou uma transmissão dos mais velhos? Você já acompanhou? Você que é jovem, quer ser jornalista, ou você que já está na área e acha que sabe tudo? Você já assistiu uma transmissão dos anos 80, dos anos 70? Você já viu os repórteres? Os equipamentos que eles tinham à disposição? Hoje está muito fácil. Com o celular você entra ou no ar, ao vivo, faz pergunta de imediato. Você já parou para pensar? Já acompanhou alguma transmissão? Você já ouviu alguma transmissão? Será? Eu acho que grande parte nunca ouviu. E acho que sabe tudo. Então vamos ver o que vai acontecer. Espero o posicionamento aí de mais gente. Tenho visto muitos colegas posicionarem. A gente é uma classe desunida e tomara que isso possa, né, numa atitude ruim aí do Zubeldia, não gostei, não achei legal, que isso possa ser repensado por todos nós. Aonde vamos? Fred, isso aí é o futuro, isso aí é um caminho sem volta. Eu acho que tem isso que está hoje sendo feito, pode melhorar. Pode melhorar, com certeza. É um caminho sem volta às coletivas, é um caminho sem volta não ter acesso a treino. Pode até ser. Mas a qualidade das perguntas, a qualidade dos profissionais, isso é independente do formato que seja, né? Isso não depende do formato, depende do esforço, da vontade, do interesse e do conhecimento de cada um. É isso. Então vamos ver os próximos passos, como será essa relação. Zubeldia e imprensa, né? E especificamente com o Gabriel aí, que sofreu aí esse ataque. Já vimos outras vezes outros treinadores fazerem isso. O estudo se acomoda, mas o torcedor não entende porque não acompanha e não sabe como funciona o dia a dia da profissão. Então ele trata, é que nem falar, você só fala notícia ruim, né? Não tem notícia ruim, é notícia. Notícia boa, notícia ruim, é notícia. A gente não chega e acorda, poxa, hoje eu tô a fim de dar uma notícia ruim. Ou eu tô a fim de dar uma notícia boa. Não tem isso. É notícia. Então, eu acho que a gente erra e erra muito. Há uma falta de respeito por parte de algumas pessoas da imprensa, pessoas que militam na imprensa, isso tem. Mas não podemos generalizar e achar que todo mundo é assim. Né? Então, por isso, eu acho que deveria separar muito bem. Já que tem tudo isso aí de zona mista chata, mala, que separa todo mundo, que só pode ir. Agora eu vejo os repórteres pondo cadeira para sentar, porque senão atrapalha o câmera e tal. Eu vejo cada coisa acontecendo, gente. Então vamos colocar mais uma baia. Tem a baia dos direitos, TV sem direito, rádio e internet. Vamos pôr influencers. Pessoas que trabalham em canais de torcedores. Vamos separar também. Já que é para ficar separando, vamos separar todo mundo. Né? Porque senão não vai dar certo. O negócio tá feio. Uma pena, né? E que o São Paulo melhore também, né? Não tá legal aí no campeonato. Precisa vencer, não conseguiu vencer ainda. Tem feito os gols, mas tem sofrido. Precisa de um equilíbrio, tem um clássico aí contra o Santos. Valeu, gente. Se inscreva no canal, deixe seu like, participa aí. Valeu!